Questão 2. Quando uma garrafa de espumante é balançada vigorosamente, a rolha pode ser expelida com alta velocidade, sem qualquer outro auxílio. Suponha que a pressão do interior da garrafa atinja 33 atm e que o diâmetro do gargalo seja de 1,5 centímetros nessas condições. Ó, 1,5 centímetros, desculpa, faltou o ponto final aí, né? Nessas condições, a rolha é expelida por quê? Primeiro vamos pensar na situação, né? O que acontece? Eu tenho uma garrafa e que nessa garrafa eu tenho uma rolha, ok? Essa rolha, ela está sofrendo uma pressão externa, sim, de um fluido externo, que, nossa, externo com essa é foda, aí é o osso, né? Uma pressão externa que é desencadeada pela pressão atmosférica, e essa pressão externa vai acabar fazendo o quê? O ar externo aplicando uma força para baixo nessa rolha, que a pressão é determinada pela força sobre a área, não é isso? E essa força aí é determinada por essa coluna de ar que está sobre esse ponto. Internamente, eu vou ter o gás liberado, principalmente no momento da agitação ali, eu forço com que o gás que está solubilizado dentro do champanhe, ele seja desprendido do meio aquoso e ele começa a ocupar o espaço que não tem champanhe dentro da garrafa. E quanto mais gás eu tiver ali, maior será a pressão atmosférica exercida dentro desse ambiente, ok? Quanto mais moléculas eu tiver dentro desse espaço que não tem champanhe, maior vai ser a pressão interna ali dentro desse recipiente. Mas por que uma pressão vai ser maior, Alexandre? Porque se a gente parar para pensar que a pressão é igual densidade do fluido que se encontra ali, vezes gravidade, vezes a altura da coluna de gás que está sobre aquele ponto, né? Quanto maior for o número de moléculas, mais denso vai ficando aquele gás, maior vai ser a pressão, porque maior vai ser o número de moléculas colidindo com essa parede, ok? E aí, outra forma que a gente pode até ver da pressão exercida por gás é lembrando lá equações fundamentais de gases, né? Que a pressão é determinada PV é igual N RT. Lembram dessa equação? Então, ou seja, quanto maior for o número de moléculas, maior vai ser a pressão exercida por um gás num sistema hermeticamente fechado. Então, ele vai aumentando a pressão. Vai aumentando a pressão. A pressão interna, ela vai ficando maior que a pressão externa. Mas ela precisa atingir uma pressão de 33 atm para que essa rolha seja deslocada para cima. Mas, Alexandre, você falou que se houver diferença de pressão, o fluido tende a deslocar do ponto de maior pressão para menor pressão. Então, se passasse de 1 atm, essa rolha já não deslocaria? Não, por quê? Porque essa rolha entrou tochada nesse gargalo, entrou muito comprimida nesse gargalo da garrafa de vinho. Então, para que esse gás consiga expelir essa rolha, além dele vencer a pressão desencadeada pela própria moléculas de gás, né, que estão desencadeando essa pressão externa, ele também tem que vencer a força de atrito, que no caso é estático, que essa rolha está parada, tem que vencer esse atrito estático, que é desencadeado da interação entre
as irregularidades da garrafa e as irregularidades da superfície da rolha. Legal? Então, a pressão interna vai desencadear uma força interna que tende a forçar a rolha para cima, e a pressão externa mais o atrito estático vai gerar uma força para baixo. Legal? E essa pressão interna tem que desencadear uma força abaixo dessa rolha que consiga vencer essas duas forças, atrito estático e a força desencadeada pela pressão do ar atmosférico, para que essa rolha consiga sair. Legal? Aí a questão fala, nessas condições a rolha é expelida por quê? Aí ela começa a virar e falar, o gás, e deu os nomes, anidro sulfuroso, gás carbônico, ele deu que pode ser 2 tipos de gás. Aí eu pergunto para vocês, o gás que sai do champanhe é o gás anidro sulfuroso ou é o gás carbônico? Se a gente para pensar que todo o processo de bebida ele vem a partir de um processo fermentativo, não tem processo fermentativo que vai estar produzindo amido sulfuroso. Então, é gás carbônico, é uma fermentação lática aí que vai uma fermentação lática não, desculpa, é uma fermentação alcoólica aí, né, que vai produzir dentro da sua, como um dos produtos, gás carbônico, beleza? Ah, Alexandre, mas eu não pensei em processo fermentativo. Então pensa, velho, que anidro sulfuroso é um ácido muito forte, que se fosse produzido anidro sulfuroso e a gente fosse beber, é um ácido tão forte que ele ia desnaturar as proteínas da nossa garganta, ele ia gerar processo de queimação, de queimaduras grave no momento da deglutição desse gás. Então, não pode ser anidro sulfuroso de forma alguma. Então, só de você saber que o gás produzido em processos fermentativos e os gás liberados em bebidas é o gás carbônico, ou que não é de jeito nenhum anidro sulfuroso, eu já elimino a alternativa A, eu elimino a alternativa B, ok? Então, é o gás carbônico. Dissolvido na bebida, ele é liberado, aumenta a pressão e causa uma força de 540 newtons, que supera o atrito estático da rolha e o vidro. Beleza. Tirando o valor, que ainda a gente não sabe, que nós não calculamos nada, o resto da questão eu tenho certeza que está certo dessa alternativa. Vamos ver as outras. O gás carbônico é devido, nessas condições, a rolha é expelida porque o gás carbônico dissolvido na bebida é liberado. Ok. Aumenta a pressão, ok. E causa uma força de 540 newtons? Não sei. O que supera o atrito cinético entre a rolha e o vidro? Não. Ele tem que colocar a rolha em movimento. Para colocar a rolha em movimento, ele tem que superar o atrito estático. Então, eu já posso eliminar essa alternativa C. Legal? Letra E. O gás anidrido carbônico. Então, anidrido é uma terminação para ácido carbono, então pode ser um anidrido carbono, dissolvido na bebida, é liberado. Aumenta a pressão e causa uma força de 1.080 newtons, que supera o atrito estático entre a rolha e o vidro. Então, o que eu preciso saber? Qual é a força, para matar essa questão, que esse gás vai estar exercendo sobre essa rolha? Como que eu vou determinar a força? Lembrando que a pressão ela é determinada por força sobre área. Qual foi a pressão que o gás carbônico está exercendo? De 33 atm. 33 atm eu tenho que converter para Newton por metro quadrado, porque a força vai ser dada em Newton e a área terá que ser em metro quadrado. Então, vamos lá. Com isso, o que eu posso concluir? A pressão é igual a 33 atm, cada atm é aproximadamente 10 à quinta, então vai ser a pressão 33 vezes 10 elevado
a quinta newtons por metro quadrado. Isso vai ser igual ao quê? A força, que é igual, que é o que eu quero saber, dividido pela essa área. Qual que é o cuidado que a gente tem que tomar? Que ele deu que o diâmetro da rolha é igual a 1,5 centímetros. Eu não quero saber o diâmetro, eu preciso saber a área. E aí a gente tem que lembrar que a área é igual a πr ao quadrado, não é isso? Então, lembrando que a área é igual a π vezes o raio elevado ao quadrado, a gente tem que converter isso aqui e dividir pela área. Tem que calcular a área, né? Então, vamos lá, calculando a área, ela seria igual a quanto? Ela seria π, que é 3, vezes r ao quadrado. Quanto que é o raio? Ele é 1,5 centímetros. O diâmetro. O raio é a metade do diâmetro. Então, é vezes quanto? 0,75 centímetros. Só que 0,75 centímetros, ele tem que ser dado em metro. Então, tinha que fazer a conversão. E que o centímetro para metro é 100 vezes menor, né? Então, tem que colocar 10 elevado a menos 2, ok? Isso tudo elevado ao quadrado. Então, essa questão, o grande X aqui era tomar cuidado com a conversão de centímetros para metro, enxergar na questão que não foi dado o raio, e sim o diâmetro, e que eu teria que calcular a área, beleza? Ok? Então, o que eu posso afirmar? Que a força, ela vai ser igual a 33, passo 3 multiplicando, vai dar quanto? 3 vezes 33, 99, não é isso? Vezes 10 elevado à quinta, né? 10 a menos 2 elevado ao quadrado dá 10 a menos 4. Está no denominador de um lado, passo para o outro lado, multiplicando. Então, vezes 10 elevado a menos 4, ok? E passo para o outro lado, 0,75 ao quadrado, beleza? Eu vou até fazer na calculadora aqui para a gente não perder muito tempo. Se eu calcular 0... Opa, só um segundinho. Se eu calcular 0,75 vezes 0,75, eu vou ter 0,56. 0,56. Então, vezes 0,56. Beleza? 10 à quinta vezes 10 a menos 4, 10 à quinta vezes 10 a menos 4 vai dar 10 a 1. 99 vezes 10 a 1 vai dar aproximadamente não, né? Vai dar 990. Beleza? Ok? Multiplicar por meio é a mesma coisa que dividir por 2. Então, 990 vezes 0,56 dá próximo da metade de 990. E a metade de 990 vai dar 450 mais 45, vai dar aproximadamente 500. Ou seja, o valor teria que ser o quê? De aproximadamente 540 newtons.
A resposta dessa questão, então, é a nossa letra B de bola, ok? Beleza? Então, na verdade, dentro da física, aí era só, para chegar nesse valor, a parte de quantificação, era só força sobre área. O resto tudo foi relação matemática mesmo, tá? Ok? Com isso, nós finalizamos essa questão. O link vai cair agora. Eu vou mandar outro link para vocês nesse momento, tá bom?